Quest Interativo. No programa de hoje nós vamos estar falando sobre suspensão de contratos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Dr. Júlio Henrique de Paula Leite. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. E também eu quero te pedir aí que você comente nesse vídeo e também que você curta e que você compartilhe com os seus amigos das suas redes sociais e também para os seus contatos de WhatsApp. O doutor Júlio Henrique de Paula Leite, ele é do escritório Costa Leite e Piscinin. Ele é formado pela Faculdade de Direito de Itu e também ele é pós-graduado em Direito Empresarial e Advocacia Empresarial pela Universidade Anhanguera. Doutor Júlio, eu quero te agradecer por ter aceito estar participando do nosso canal, principalmente para falar sobre esse assunto que é muito importante, que hoje nós estamos passando grande dificuldade aí com dívidas, com contratos que nós assinamos antes da pandemia. Então, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos tirar muitas dúvidas com você. Para nós é motivo de muita honra e de muita alegria poder estar te recebendo. Seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Olá, Elaine. Agradeço pelo convite, agradeço também todas as pessoas que estão assistindo. Meu nome é Júlio Henrique de Paula Leite, sou advogado na cidade de Salto, sócio proprietário do escritório Costa Leite Piscinin, e hoje nós vamos tratar do direito do consumidor em tempos de Covid-19 e o direito dos contratos. Doutor Júlio, nos dias de hoje, muitas empresas e também pessoa física estão com dificuldades para pagar os seus financiamentos. Como fazer para enfrentar esse problema? Responde pra gente, existe saída? Bom, Elaine, antes de responder a sua questão, eu gostaria até de pontuar que no direito contratual, um dos elementos para a formação do contrato é o equilíbrio entre as partes. Então, para que haja equilíbrio entre as partes, nós temos que ver o momento que foi celebrado o contrato, em que a pessoa tinha uma capacidade financeira melhor de adimplir as parcelas que foram pactuadas, do que hoje, que temos o Covid. Então, voltando para a pergunta, a pessoa física, o cidadão que foi até a instituição financeira para fazer um financiamento há uns meses atrás, jamais iria imaginar que estaríamos diante do Covid-19. Tanto é que nos contratos não há previsão como uma pandemia, Até se as pessoas falassem há um tempo atrás em pandemia, se alguém fosse fazer essa previsão, poderia ser tratado como um louco, Porque ninguém ia imaginar que isso fosse acontecer. Então, nós temos que ver o que a pandemia causou. Ela causou suspensão do contrato de trabalho, ela causou diminuição da renda. Por quê? Muitas pessoas recebem agora auxílio emergencial ou seguro-desemprego ou parcialmente seu salário pela suspensão da jornada. Então, tudo isso é um critério de análise que tem que ser feita de como pode ser feita a suspensão de determinada parcela, ou se há uma renegociação com o saldo devedor, ou um refinanciamento, Então, assim, respondendo sua pergunta, o que orienta os clientes do escritório? Sempre que há uma demanda dessa proporção, em que a pessoa já não consegue pagar o financiamento, seja ele de qualquer natureza, que entre em contato com a instituição financeira a fim de que tente fazer uma renegociação do valor. Essa renegociação pode ser para passar essas parcelas que estão vencendo sem pagamento para o final do financiamento, ou para que faça um refinanciamento com o pagamento da parcela inicial para janeiro, fevereiro, quando há expectativa da diminuição do Covid-19. Se o consumidor fizer o contato com a instituição bancária e não tiver retorno,
ele pode acessar o website do Banco Central e abrir uma reclamação. O próprio Banco Central retransmite essa mensagem para a instituição financeira, que é obrigada a responder. Doutor Júlio, vamos falar um pouquinho agora sobre os contratos de aquisição de veículos. O que pode ser feito se o comprador, mediante a situação de hoje, em plena pandemia, não tiver condições de fazer o pagamento das suas prestações? Ele perde o veículo? Bom, no caso de contratos de financiamento de veículos, não diferentemente dos demais financiamentos, o aconselhamento é o mesmo. Primeiro, uma análise da possibilidade quanto ao pagamento e da possibilidade de fazer uma negociação com o banco na via extrajudicial ou até mesmo com a loja que te vendeu o veículo e parcelou o saldo. Dentro dessa negociação, algo que eu gosto de chamar a atenção é para a teoria da imprevisão, que já está no nosso ordenamento jurídico lá no Código Civil. Ela já previa que, caso houvesse uma situação que era imprevisível, como o Covid-19, haveria uma revisão contratual. Essa revisão contratual, por muitas vezes, tem que ser pautada pela razoabilidade, ou seja, as partes devem estar equilibradas. Hoje há um desequilíbrio, por exemplo, da pessoa que não está recebendo o seu salário, mas quando ela contratou o financiamento do seu automóvel, ela estava sim tendo renda, mas hoje não mais. Então o desequilíbrio veio com base na imprevisão. Veja, a pessoa não pode ser prejudicada por conta de algo que não vem da vontade dela. Então, novamente, busque os meios alternativos, tente a conciliação com o banco ou com a loja que vendeu o veículo. Não conseguiu ter retorno? Com o banco é o mesmo caminho. Faz a reclamação por meio do website do Banco Central. Vai haver resposta. Loja não conseguiu chegar num acordo ou a loja não responde? Vá até o Procon, vá até o Sejusc. O Sejusc é altamente indicado para esses casos, pois tem um mediador, um conciliador que vai analisar a situação e tentar equilibrar a questão para que haja um acordo. Se mesmo assim persistir, não tem como. Tem que procurar um advogado habilitado e que entenda do assunto para que faça uma ação judicial a fim que o tribunal veja qual é o melhor caminho para a renegociação. Assim, as chances de perder o veículo são reduzidas. Doutor Júlio, outro problema se refere ao financiamento da compra de casas, terrenos e ainda pagamento de aluguel. Neste caso, qual é a solução? Se por acaso ocorrer a inadimplência por motivo da impossibilidade de trabalho em função da pandemia, o que pode ser feito? Bom, Elaine, quanto ao financiamento habitacional e alocação, eu gosto de dividir essas questões, vamos quebrar em duas partes. O financiamento habitacional é fundamental que nós tenhamos em mente que a função social do imóvel deve ser respeitada, que é a moradia, Então, da mesma forma do financiamento do veículo ou demais financiamentos que a pessoa tenha contraído com a instituição financeira, indico novamente a via extrajudicial para a tentativa de composição amigável, a fim de que também busque uma conciliação com o banco, seja para que as parcelas vincendas agora sejam mandadas para o final do financiamento, ou que haja um refinanciamento e que a primeira parcela seja pós-pandemia. E se não houver resposta, procure o website do Banco Central, faça a reclamação e haverá lá a resposta. Tá? Com a resposta sendo positiva, ok, acabou o problema. Sendo negativa ou tendo algum problema
um pouco que dependa de uma análise mais crítica, procure um advogado para se instruir se a medida que o banco está ofertando é realmente a que o mercado é praticada pelo mercado, aliás, né? E que está fazendo a coisa certa. Caso a instituição financeira não esteja praticando algo que seja cabível ao ordenamento jurídico, o advogado vai melhor instruir, né? Poderá haver uma ação judicial para que o tribunal decida se aquela oferta do banco realmente é viável. Mas a questão do aluguel, por exemplo, o aluguel também tem uma função social. A função social é a moradia. Então, quando nós estamos diante de uma pandemia, as pessoas com seus rendimentos instáveis, né, e que não têm a mesma capacidade de pagamento como era anteriormente, oriento que converse com o proprietário do imóvel. Até que nós podemos fazer uma outra situação, né, ou melhor, podemos demonstrar de outra forma para o proprietário que manter o inquilino no imóvel é fundamental. Nós temos aí algumas vacinas sendo testadas e daqui a pouco a pandemia pode acabar. E ter um inquilino já no imóvel facilita. Nós vamos viver uma retomada aí que eu encorajo realmente que o proprietário do imóvel faça com o seu locatário um acordo, seja para diminuição do aluguel, seja para um abatimento um pouco maior, ou para colocar aquele saldo do aluguel para o final do contrato. Tratar de medidas conciliatórias. Não foi possível a medida conciliatória? A locação tem uma ação revisional pela lei do inquilinato. Essa ação não é a mesma utilizada para os casos de Covid-19. A revisional movida para a questão do Covid-19 é aquela com base na teoria da imprevisão, na qual os contratos que estão em situação de desequilíbrio entre as partes devem ser reequilibrados. Então, o Tribunal de Justiça é capaz de analisar a situação do fato deste momento com o Covid para poder fazer novos termos, ainda que por um período de tempo até o final da pandemia, para manter a função social do imóvel, que é a moradia para o locatário, preservando também o proprietário. Doutor Júlio, vamos falar um pouquinho agora sobre os cartões de crédito e também aos financiamentos junto aos bancos. Nós sabemos aí que existem muitas e muitas pessoas com dificuldades de honrar os seus pagamentos junto aos cartões de crédito e também de empréstimos junto aos bancos. Existe como negociar uma situação mais vantajosa para esses devedores, já que os juros são bastante exagerados nesses casos? Bom, Elaine, quanto à questão do cartão de crédito, né, e a questão do empréstimo, quando a gente entra nesse assunto de juros abusivos, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós sabemos que hoje pode não ser muito comum para o cidadão, né, para o consumidor, essa taxa de juros que ela tem a ser um pouco maior, como o cheque especial, por exemplo, ou até mesmo o próprio cartão de crédito. Mas a taxa de juros ela está fixada pelo Banco Central. Então, antes de julgar se é ou não é abusiva a taxa, devemos confirmar essa informação no website do Banco Central, na qual tem o valor médio aplicado pelo mercado. Então as taxas estão lá, a previsão está lá. Até o profissional de direito, antes de adentrar, antes de ajuizar uma ação judicial para discussão de juros exorbitantes, deve fazer essa conferência. Então o cidadão tem que fazer esse exercício, tá? Mas voltando à questão em si. Há dificuldade para o pagamento do cartão de crédito, por óbvio,
por exemplo, do cidadão que comprava as suas mercadorias no cartão de crédito ou comprava itens para casa, achando que haveria uma normalidade agora no ano de 2020 e que não haveria suspensão do contrato de trabalho, demissão, e não teria que viver, por exemplo, de um auxílio emergencial. Logo, alcançaria o valor das parcelas e pagaria o valor delas, né? O que nós temos que lembrar? Como o contrato, nós temos que equilibrar as relações, né? Foi feita a dívida no momento onde a pessoa não tinha esse conhecimento que não poderia pagar pelo empréstimo, não poderia pagar pelo cartão de crédito. Mas o cidadão tem uma ferramenta importante. Ela pode conversar com a operadora de cartão de crédito e também com a instituição financeira a fim de reavaliar a questão e poder diminuir o valor do parcelamento e estender essas parcelas por algum outro produto, um refinanciamento, por exemplo. No cartão de crédito já há questão para fazer o parcelamento e estender as parcelas e diminuir o valor. Acho válido isso, indico isso para os clientes, pois a chance de você ter seu nome negativado na praça é mínima. Ou seja, após pandemia, nós temos aí uma esperança de que você como cidadão tenha o retorno do seu pagamento. E aí você consegue honrar com as parcelas. Estando com o nome limpo, poderá fazer outras aquisições. E mais, poderá quitar as parcelas de forma antecipada e minimizar o impacto com juros. Então o conselho é esse: não se perca na dívida, estenda ela. Pense que daqui a alguns meses nós teremos o retorno do mercado. O mercado vai voltar a andar, o dinheiro chegará em suas mãos. Quando chegar, você vai conseguir fazer o abatimento das parcelas. Logo, a taxa de juros aplicada vai ser reduzida. E aí você ainda vai ter seu nome não inscrito no rol dos maus pagadores na praça. Doutor Júlio, vamos falar um pouquinho agora sobre pagamento de apólices de seguro e também de planos de saúde. Nós temos aí os casos do pagamento de apólices de seguro e planos de saúde, em que ocorre um grande número de inadimplência. Nesses casos, o devedor ele perde os direitos de imediato de se beneficiar do uso ou tem alguma carência? Bom, a questão dos planos de saúde é uma pergunta muito bacana. Antes de ter a questão do Covid-19, já havia na resolução dos planos de saúde a permanência do inadimplente por 60 dias. Ou seja, a partir do momento que o consumidor é notificado de sua inadimplência, ele permaneceria no plano, ou melhor, permanecerá no plano por 60 meses. Essa é uma garantia que a própria lei dá. A operadora do plano de saúde, por outras vezes, coloca no próprio contrato uma opção de parcelamento ou uma chance de renegociação de dívida a fim de permanecer no plano. É importante que as pessoas façam a leitura dos seus contratos para ver se já não há essa previsão. Se não houver, ou se houver, entre em contato com a operadora de assistência à saúde que você escolheu para o seu atendimento e faça uma negociação a fim de permanecer no plano. Óbvio que vai ter um pouco de juros ou vai ter uma taxa extra. O que nós temos que pensar no equilíbrio é nas duas pontas. O consumidor ele está sendo prejudicado pela Covid, não está tendo seus rendimentos como poderia haver nos tempos normais, enfim. Por outro lado, pense, a operadora de assistência em saúde que você escolheu, ela vai te manter no plano, ela vai arcar com o custo do médico, da enfermagem, dos insumos, entre outros, para que você tenha o atendimento. Então, ela vai dispor de recursos sem receber a contrapartida. Então, para o futuro, para uma renegociação, deve haver esse pensamento.
que sim, haverá uma aplicação de juros ou uma sobretaxa, alguma coisa nesse sentido. Mas a conciliação é o melhor caminho, até porque, como vimos no Covid-19, é sempre bom ter um plano de saúde. Doutor Júlio, outra ocorrência é no tocante a multas e pagamento parcial de valores de contratos no caso de desistência do cliente no uso do serviço. Como, por exemplo, temos hotéis contratados para reuniões ou convenções que não poderão ser feitas nas datas contratadas, mas que, passada a data, perdem a oportunidade de ser realizadas. Temos ainda festas de casamento ou mesmo shows artísticos e culturais. É possível rescindir esse contrato sem pagamento das multas contratuais face à ocorrência de fato imprevisível como a pandemia? Então, assim como nós tratamos nos outros temas, sempre deve haver aquela análise. A análise do consumidor sobre a sua possibilidade quanto ao pagamento. Há também a possibilidade do exercício do que foi contratado em momento posterior. E na outra ponta, nós temos um empresário que também está vivendo a imprevisão. Ele também não sabia que haveria o Covid-19. Pensando nisso, o governo federal fez a MP 948 de 2020. A MP prevê que as empresas não sofrerão multa em caso de cancelamento dos shows, ou da hospedagem, ou da viagem, da passagem aérea, da passagem de ônibus. Pelo contrário, ela dá a possibilidade da empresa gerar um ticket. Esse ticket poderá ser usado pelo consumidor nos 12 meses posteriores ao cancelamento, que podem ser estendidos também de comum acordo. Então, a medida que o governo tomou foi para preservar ambas as partes. Por exemplo, a pessoa que pagou por um ingresso de um jogo de futebol. Estamos vendo a retomada do futebol nos estádios e que não haverá possibilidade de ter público enquanto a questão do Covid-19 for controlada. Nessa perspectiva, alguns jogos vão acontecer e quem comprou o ingresso de forma antecipada não poderá assistir seu jogo. Mas, sobre outra ótica, haverão no futuro outros jogos e aí você terá um ingresso garantido. Então, se você punir a empresa prestadora do serviço agora, pode ser que no futuro ela não consiga prestar outros serviços. Então, essa medida conciliatória do governo federal veio para ajudar não só o consumidor, que já está sendo preservado o seu direito de ter sim um ticket para utilizar no futuro, ou uma remarcação futura de uma hospedagem, ou que um show realmente acontecerá da forma esperada, só que no momento futuro e seguro para todos. E na outra ponta, para preservar o empresário, que já recebeu parte desse capital, está sobrevivendo, à crise, à pandemia, com esse recurso, para que no futuro ele consiga cumprir aquilo que foi pactuado. Doutor Júlio, o que é aconselhável aos pequenos devedores que possuem vários carnês de lojas de departamento, fornecedores e prestadores de serviço? Bom, Elaine, a questão do carnê de lojas, ela não é muito utilizada hoje em dia. Algumas pequenas lojas ainda fazem isso e das grandes nós podemos citar a Loja 100. O que o pequeno devedor pode fazer? Aí eu acho que essa pergunta tem, na verdade, duas situações. A primeira situação é da pessoa que pode fazer o pagamento, mas não está conseguindo. Não está conseguindo porque ou a loja não está aberta ou não há canal de comunicação. O que a pessoa pode fazer para se preservar, para preservar o seu nome limpo na praça?
tente entrar em contato com a loja, procure Facebook, Instagram, site, vá atrás da informação de como será feito o pagamento. Como mencionei, a loja 100, uma importante loja varejista, fez um comunicado aos seus consumidores dizendo qual era a forma do pagamento do boleto. O que eles fizeram? Uma suspensão pelo período que a loja estava fechada. Posteriormente, com a abertura, já comunicou a todos que poderiam fazer o pagamento das parcelas. Então, aqui vai uma dica até para o próprio empresário. Se você faz boleto na sua loja, oriente os seus consumidores como fazer o pagamento. Ou veja medidas alternativas. Converse com o seu banco, às vezes gerar um boleto para o seu cliente pode ser satisfatório, até porque ele pode pagar um aplicativo de celular. Mas, sobre outra ótica, a pessoa que tem uma dívida pequena com um carnê, o que ela pode fazer? Bom, ela pode conversar com o credor, conversar com a loja, conversar com o dono da loja, para que faça uma negociação, para que a parcela que venceria agora, por exemplo, passe a ter uma validade um pouco mais à frente, ainda que haja uma incidência de juros, ou que faça uma atualização do valor com a somatória das parcelas e parcele com um valor menor, a fim de que consiga fazer o pagamento. Diferente de um empréstimo ou de um cartão de crédito, o carnê ele tem a sua flexibilidade para fazer esse acordo, até porque não depende da instituição financeira. O boleto está vinculado unicamente à loja. Nessa perspectiva, a loja também tem facilidade em fazer esse acordo para ter o recebimento das parcelas. Então a sugestão é para as duas partes, para o consumidor, que deve fazer a primeira análise sobre a situação para fazer o pagamento, mas também do lojista, para que ele consiga ter esse sentimento de receber aquilo que é possível agora. Assim você também mantém o seu cliente e quando houver a retomada, veja, seu cliente vai estar com você, porque você não abandonou ele num momento de crise. Dr. Júlio, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos. Elaine, eu agradeço a participação aqui no programa. Acredito que pude levar um pouco de conhecimento para as pessoas que estão assistindo, a quais eu gostaria de deixar também o meu agradecimento. É muito importante nesse momento de fake news e que nós vivemos uma série de informações que não são verídicas, buscar meios que são completos, que trazem a verdade dos fatos. Assim o cidadão também consegue praticar os seus direitos de forma clara e objetiva, sem ultrapassar os limites da razão. Então, eu agradeço mesmo essa oportunidade e espero ter agradado aí a todos com o conteúdo. Obrigado. Doutor Júlio, mais uma vez eu quero estar te agradecendo por você ter aceito estar participando do nosso canal. Eu tenho a certeza que todas essas informações que você passou nessa entrevista vão estar ajudando muitas pessoas. E eu espero te receber em outras oportunidades. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. Isso nos ajuda a estar trazendo outras entrevistas para a plataforma. Eu também quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos do WhatsApp e também aí nas suas redes sociais. E se você também puder também estar aí comentando algo, comenta algo que o Dr. Júlio também ele vai estar te respondendo também nos comentários. Eu aguardo você aí na próxima semana com mais uma nova entrevista no canal Quest Interativo. Um forte abraço e até lá!